Olá, meu nome é Giancarlo Weigel, sou estudante do bacharelado em Física da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Faço iniciação científica orientado pelo professor Wanderson Lima. Este trabalho é sobre a solução de Kerr e os buracos negros na relatividade geral. Durante o trabalho, utilizaremos duas convenções. Utilizaremos unidades de medidas naturais, em que a velocidade da luz no vácuo e a constante da gravitação universal valem 1. E também utilizaremos a convenção do somatório implícito de Einstein, o que significa que termos que possuírem índice superior e inferior iguais estarão sendo implicitamente somados, como é expressado na equação 1. Começaremos por algumas noções preliminares de geometria. Dado um aberto U do Rn, uma métrica lorentziana em U é uma aplicação que associa para cada ponto de U um produto interno lorentziano, que é uma forma bilinear simétrica não degenerada e com exatamente um alto valor negativo. Dado um sistema de coordenadas em U, obtemos uma base que varia com ponto. Podemos definir então elementos Gemini de uma matriz de tal forma que eles determinam completamente a métrica. Assim, dado dois vetores v e w, o produto interno entre v e w é dado pela equação 2. Durante o trabalho consideraremos uma métrica diferenciável, o que significa que os coeficientes Gemini serão diferenciáveis. Um exemplo de métrica importante é a métrica de Minkowski, a qual tem um papel relevante na relatividade especial. Ela é descrita em coordenadas cartesianas no R4 pela equação 3. Em uma vizinhança de um ponto, podemos definir um sistema de coordenadas, chamado de coordenadas normais, tal que a métrica naquele ponto é exatamente a métrica de Minkowski e as derivadas são nulas. Então, podemos expandir os coeficientes da métrica e obter a expressão 4. Os coeficientes R alfa beta ni são elementos de um campo tensorial chamado de tensor de curvatura de Riemann. Como pode ser visto pela equação 4, esse tensor nos dá uma indicação de como a métrica difere da métrica de Minkowski. Definimos então o tensor de Hit como o traço na primeira e quarta entrada do tensor de Riemann. A notação G alfa beta, com alfa beta nos índices superiores, denota o elemento alfa-beta da matriz inversa da métrica. Por fim, definimos a curvatura escalar como traço do tensor de Hit. Partindo para a relatividade, um espaço-tempo é um aberto do R4 que possui uma métrica lorentziana satisfazendo as equações 5. As equações 5 são conhecidas como as equações de Einstein. O tensor do lado direito da equação é conhecido como tensor energia-momento. Ele contém as informações físicas do sistema. É importante destacar que a métrica é o objeto dinâmico da teoria. Não possuímos uma métrica até resolvermos as equações 5. Diferente, por exemplo, de mecânica clássica, em que possuímos uma métrica desde o início de qualquer modelagem. Como segundo postulado, temos que uma partícula de luz se move no espaço-tempo com velocidade constante igual a zero. Já uma partícula massiva que não sofre forças não gravitacionais se move com velocidade constante menor que a luz. A trajetória tanto de partículas massivas como de luz tem aceleração zero, condição que é dada pela equação 6. Os termos gama presentes na equação 6 são conhecidos como símbolos de Christoffel. Eles se relacionam com a métrica pela equação 7. Se os coeficientes da métrica forem constantes, como é o caso da métrica de Minkowski, por exemplo, os símbolos de Christoffel são todos nulos. Então a equação 6 toma o formato mais comumente conhecido. A solução de Kerr forma uma família de espaço-tempos a dois parâmetros, ma, sobre o aberto U definido na apresentação. M corresponde à massa do buraco negro, e A é o seu parâmetro de spin, relacionado com seu momento angular. Considerando t nos reais e as coordenadas esféricas nas outras componentes de U, onde θ é o ângulo azimutal e φ é o ângulo polar, a métrica de Kerr é dada então pela seguinte matriz. Podemos perceber que a métrica independe de t e de φ. Logo, a métrica é invariante perante translações no tempo e no ângulo φ. Essas duas simetrias estão associadas à conservação da energia e do momento angular. O caso A igual a zero é conhecido como solução de Schwarzschild. Um buraco negro é uma região do espaço-tempo tal que tanto partículas massivas quanto de luz não conseguem escapar. A fronteira de um buraco negro é conhecida como horizonte de eventos. A imagem aqui presente é a famosa foto do buraco negro, obtida em 2019. Quando A ao quadrado pertence ao intervalo 0, m², a solução de Kerr nos permite obter uma equação que caracteriza o horizonte de evento. Essa caracterização é dada pelas raízes que tornam delta igual a zero. A imagem presente no trabalho mostra o espaço-tempo dividido em três regiões determinadas por R+, e R-. A região pontilhada se chama ergosfera. Qualquer partícula material na ergosfera tem seu ângulo polar forçado a crescer na direção da rotação do buraco negro. Existe na ergosfera um método teórico de se extrair a energia do buraco negro em rotação. Este ano foi provado que existe uma família de perturbações da solução de Kerr que também é a solução das equações de Einstein, o que fornece modelos muito mais precisos e realísticos de buracos negros. Essa é a bibliografia usada. Muito obrigado.